Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Estamos juntos mais uma vez. Glória a Deus pela sua vida. E hoje nós contamos aí com mais de 21 mil pessoas. Glória a Deus, a família está crescendo, né? Isso é bom, isso mostra que estamos dando fruto. E eu vejo isso através dos abençoados que têm me contactado lá no meu WhatsApp, né? No WhatsApp aqui da Graça Pura, que é o 2197987, estão me relatando o que Deus tem feito em suas vidas. Se você também quer fazer parte dessa família, olha, é totalmente grátis. É só você se inscrever aí no canal, me acionar lá no WhatsApp, que eu te coloco numa lista de transmissão e eu te aviso quando nós tivermos vídeo. E o YouTube também tem essa ferramenta aí também, que é excelente, tá? É só você clicar aí embaixo, né? Você clicar aí embaixo no sininho que o YouTube vai te avisar quando nós estivermos no ar, né? Então, se você não se inscreveu, se inscreva, toque o sininho, já deixa o seu like, já compartilhe, porque se você amar essa mensagem, você vai compartilhar. E também comentem à vontade. E essa mensagem de hoje está prometendo, hein? Está prometendo aí muitos comentários. É uma mensagem que vai nos colocar em uma etapa de glória muito grande, porque as próprias reuniões hoje, elas estão sendo questionadas, né? Mesmo em graça. Então, amados, aqui nós não temos problemas com ninguém que se reúne, tá? Inclusive dentro do sistema religioso. Nós aqui estamos falando da essência desses encontros. Porque o encontro da igreja, a reunião da igreja, ela se dá para um fim, para um objetivo. Estamos vendo isso daí. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? Antes, eu quero falar para vocês já sabem, que o nosso livro já saiu. Tá aí a doutrina do inferno, suas manipulações e mentiras dentro do sistema religioso. Então, se você ainda não adquiriu, aqui é o outro lado, se você não adquiriu ainda esse livro, né, por favor, me procure no WhatsApp, que eu vou falar como você vai fazer para... Não, aqui não é meu nome não, é aqui o WhatsApp. Eu vou falar para vocês como é que vocês vão fazer para adquirir esse livro. Tá aí, tá? 21979874668. Inclusive amanhã eu vou estar recebendo a terceira remessa que vai estar chegando do livro, e na terça-feira eu já vou estar enviando novamente para os abençoados. Existem duas formas de adquirir esse livro. Para quem quiser adquirir diretamente comigo, tá aí o WhatsApp que eu já passei, tá nas descrições aqui também. E existe na plataforma Mercado Livre, nós vendemos por lá também esse livro, tá? Sendo que lá é um pouquinho mais caro porque a plataforma em si ela cobra uma taxa, tá bom? Para quem usa a plataforma Mercado Livre sabe que também é uma oportunidade aí dos abençoados que tem cartão, quiser passar o cartão, passa aí quantas vezes quiser, tá bom? E isso nós estamos fazendo para o amadurecimento, né, do corpo de Cristo, que é a igreja, e através desse livro eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. E eu tenho certeza, se você adquirir esse livro para mandar para uma pessoa do sistema que você ama, que você quer ver sendo liberta, esse livro aqui é uma excelente oportunidade, porque vai fazer a pessoa buscar, e quando a pessoa busca, ela pensa, ela se liberta. Essa é a grande realidade. E eu quero mostrar aqui para vocês dois abençoados que receberam essa semana. Eles falaram assim: André, pode colocar lá que não tem problema. Uma delas, a foto está um pouquinho escura, mas tá aí o abençoado Rosinaldo, né, de São Paulo, capital. Esse abençoado aí recebeu, tirou a foto e mandou pra gente, tá bom? Um abraço, meu irmão, um beijo no seu coração também, no seu coração aí, entenda-se mente, espiritualmente falando, né? Claro que nós estamos unidos em um mesmo corpo. E também o abençoado José, tá aí a foto dele, deixa eu só dar uma enquadrada aqui melhor, José, para você ficar bonito, lindo, maravilhoso, como você é. Tá aí o abençoado José também, falou assim: André, pode exibir lá a minha foto. São três, né? Esse é o segundo. O José é da cidade de Guarulhos, em São Paulo. Glória a Deus, São Paulo tá aí conosco fechados, né? Mas tá aí o abençoado José, que já está lá desfrutando da leitura desse livro. E o abençoado Isaías, tá aí, o abençoado Isaías, ele e a sua esposa Gilmara, lá de Salvador, na Bahia. Ele falou assim: André, eu vou tirar aqui perto da TV para mostrar os abençoados aí, que eu também tô ligadinho na Graça Pura no YouTube. Vou até dar uma aumentada aqui para ficar legal, tá aí.
Tá aí o abençoado lá, tirou, né? Lá, televisão, graça pura lá. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado, abençoado Isaías, e também a sua esposa Gilmara. Um beijo no coração de vocês, tá bom? Tá aí os abençoados que adquiriram. Claro que tem muito mais. Tem muita gente que não gosta, né? De tirar foto e mandar para cá. Fique à vontade, não tem problema, tá? Aqui o abençoado fica sempre à vontade. Bom, amados, então estamos agora preparados e unidos para essa palavra maravilhosa, uma palavra que vai despertar em nós mais uma vez o que significa a igreja. Nós estamos vendo aí. Vamos fazer um resumão aqui básico dessa série de mensagens que nós estamos fazendo da palavra igreja, né? Do que se trata essa série, André? Nós estamos analisando a palavra igreja todas as vezes que ela aparece na Bíblia. E o que estamos fazendo quando encontramos a palavra igreja inserida em algum texto bíblico? O que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo luz a essas palavras, ou a essa palavra igreja. Estamos analisando o contexto, estamos vendo onde ela está inserida, estamos analisando o uso dela na linha do tempo, estamos vendo os originais e o que ela quer dizer. Estamos vendo se ela teve alteração no decorrer dos anos, né, dos tempos, e por que foi alterada. Nós estamos questionando isso. Ou seja, estamos dando uma limpa no nome igreja na Bíblia. Por que nós estamos fazendo isso? Uma pergunta excelente. Para que você, meu amado irmão, possa ter argumentos quando escutar um pastor ou um padre em seus discursos, né, pregando, dizendo que o templo, e se referindo à construção, se referindo aos bancos, se referindo ao ar-condicionado, ao local de estacionamento, enfim, se referindo a toda aquela vamos dizer assim, objetos materiais, né, as paredes de uma igreja, chamando, ou seja, as paredes daquele lugar chamando de igreja, dizendo que ali é a casa de Deus. Ou seja, estamos desmistificando esses lugares. Estamos dizendo na Bíblia que ali não é a casa de Deus e que a única casa em que Deus habita é você. Ok? Então nós já vimos até esse momento, já vimos 5 partes dessa mensagem. E agora vamos à 6ª parte, tá? Se você não viu as 5 primeiras partes, seria interessante você dar uma conferida, tá bom? Por isso que eu criei uma playlist onde você poderá encontrar todas essas 5 partes numa sequência lógica. E está aí já nas descrições deste vídeo e também vou deixar no primeiro comentário dessa mensagem, tá bom? E é bom você ver do começo, tá bom, queridos? Por quê? Porque estamos desenvolvendo um raciocínio. Estamos construindo um raciocínio. Vai lá e veja. Então, amados, nessa 6ª parte, tá, vamos continuar analisando dentre os escritos de Paulo. Paramos, se não me engano, em Romanos, não é isso? Quando ele cita a palavra igreja. E será que Paulo fala dessas igrejas que vemos aí espalhadas pelo mundo? Será que Paulo, quando escreveu igreja, estava se referindo a isso que nós estamos vendo aí? Né? Essas entidades, essas denominações que agem mais como comércio do que igreja. E eles também nem sabem ser igrejas. Eles não sabem a função e o objetivo da igreja. Então nós vamos ver nessa mensagem o que é que uma reunião em graça como igreja nos faz. Nós vamos mostrar isso aí, tá bom? Porque tem muita gente pregando que igreja já acabou no ano 70, né? Outras pessoas aí estão pregando que Jesus já não existe mais, que ele entregou o reino ao Pai. Enfim, tudo isso aí que nós estamos vendo, dentre muitos irmãos que começaram tão bem, graça, e já estão além graça. Mas glória a Deus pela vida de todos vocês, tá bom? Bom, amados, então, vamos à hora da palavra revelada? Vamos nessa. Então vamos agora à próxima carta de Paulo a aparecer no tempo. Vamos a Efésios. Paulo escreveu aos Romanos, e depois Paulo escreveu na linha do tempo a Efésios, tá bom? Será que nessa carta Paulo falou sobre igreja? E será que o sentido dela aqui mudou? É isso que nós vamos ver agora. Vamos lá observar então a primeira vez que aparece a palavra igreja em Efésios e se encontra
em Efésios capítulo 1, versículo 22. Deixa eu me tirar aqui de cena, abençoado. Então, fazer bem pequenininho aqui, me parecer bem aqui no cantinho. Tá aqui, agora sim. Tá aí. Vamos começar lendo. E diz: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Meus queridos irmãos, é claro que aqui se trata de um texto isolado, né? Nós estamos lendo um texto isolado. E somente lendo esse texto isolado, ele não nos deixa formas de interpretação. Que igreja é essa que aparece no texto? Então vamos ter que recorrer ao quê? Ao contexto. E o original dessa palavra aí que está escrito continua sendo eclésia, né? Aliás, todos os escritores da Bíblia que usaram a palavra igreja só usaram esse termo para definir igreja. Enquanto que existiam naqueles tempos, né, quando o Novo Testamento foi escrito, a palavra grega chamada Kyriakos. E essa palavra Kyriakos, que não é usada na Bíblia, ela se refere realmente a uma igreja. Ela vem, tanto que aí se originou a palavra church, que em inglês quer dizer igreja, tá? E essa palavra Kyriakos, ela realmente dá o sentido de um local, de uma construção, ou seja, de templos. Mas essa palavra Kyriakos, em nenhuma parte da Bíblia encontramos ela. Então, essa palavra acabou não existindo. E o sistema conseguiu introduzi-la indiretamente. Como assim, André? Hoje a palavra Kyriakos está no coração das pessoas. Porque as pessoas, quando leem ou interpretam eclésia, elas não sabem a essência da eclésia. Vocês estão entendendo? Agora sim, amados, vamos analisar, a partir de agora, vamos analisar o contexto, tá? O contexto desse versículo 22. Então, a primeira coisa, ao analisar Efésios capítulo 1, nós precisamos ter em mente é que Cristo ressuscitado, ele é o tema central da carta de Efésios. Aliás, uma carta bastante madura. Agora sim, vamos a Efésios capítulo 1, versículo 22. Isso mesmo? Deixa eu ver. Tá aqui. Tá aqui. Vamos começar a analisar isso aí. E diz ali, olha, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. O que seria todas as coisas aos seus pés? O versículo 21 vai responder para nós. Vamos botar agora Efésios capítulo 1, versículo 21. Não se percam, abençoados. Estamos analisando a palavra igreja aí dentro do contexto de Efésios 1, 22 e vamos entender o que é se sujeitar todas as coisas aos seus pés. E está ali, Efésios capítulo 1, versículo 21 diz: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, o que está aos pés de Cristo? O que está, abençoado? Principados, poderes, potestades, domínios, tudo. Seria tudo isso, tudo que você vê neste mundo hoje está aos pés de Cristo. Inclusive, amados, nós também, enquanto estivermos sob esse corpo de carne. Ali o texto diz principados, príncipes, poderes, dominadores, domínios. Aqui estão autoridades, aqui está o sistema. Tudo está aos pés de Cristo. E o que quer dizer, o que vem à tua mente, queridos, quando você ouve essa palavra que tudo está aos pés de Cristo? Então, o versículo 10 vai nos responder, vai nos clarear para que a gente entenda, né? Por que usa esse termo, Paulo usou esse termo aos pés de Cristo. Tá aí, versículo 10. E diz, e de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, amados, aos pés de Cristo é o quê? É congregar nele. Ou seja, Cristo é a base de todas as coisas. E todas as coisas estão a seus pés.
todas as coisas estão baseadas em Cristo. Qual Cristo? Ressuscitado, claro. Vocês estão entendendo o que é estar aos pés de Cristo? Muita gente pensa que estar aos pés de Cristo é chorar, é orar. Não. Então essa palavra igreja do texto no versículo 22, que eu vou colocar aqui de novo para vocês, Efésios capítulo 1, versículo 22, nós estamos começando a entender, né, que essa igreja está falando da igreja espiritual, a igreja eterna. Aqui não está se falando de uma comunidade. Estão entendendo? Porque até então nós estamos analisando o nome igreja e todas elas, a não ser Jesus de Nazaré, que também trouxe essa essência de que Paulo está dizendo aí, foram os únicos que usaram o nome eclésia no sentido certo da palavra. De ser o quê? Um chamado para fora. Um chamado do mundo material da carne para o mundo espiritual. E somente a verdadeira igreja, ela tem o poder de fazer isso com o homem. Então aqui não fala de comunidade. Esse texto da igreja não fala de comunidade. Aqui não fala de uma reunião que acontecia lá naqueles dias de Paulo, né? Para ouvir as histórias de Jesus. Não. Aqui não é. Aqui está falando de algo espiritual e eterna. Paulo está falando de coisas eternas, de um mundo espiritual. E se você está entendendo essa mensagem, você foi um dos chamados a entender. A entender o quê? A sair do mundo da carne ao mundo da matéria e entrar em solo santo, em solo espiritual. Amados, você consegue se ver um principado e potestade nessa terra? Ou seja, tu se consegue ver um príncipe poderoso? Você consegue, querido, se ver? Pois você é. Você é um poder neste mundo, sabia disso? Eu tenho dito aqui nas mensagens do canal aqui, que a nossa boca há poder, que a nossa confissão, ela muda coisas neste mundo. Você está entendendo? Então você é um príncipe poderoso. E aqui está a eclésia reunida. Escutando o quê? Mistérios para a carne? Não. Para o teu espírito. Por isso que eu sempre falo, a carne, ela não entra nos nossos encontros aqui no YouTube. Sabia disso? Não entra. Por isso que as pessoas, quando estão com os olhos espirituais encobertos ainda, elas não conseguem entender as mensagens desse canal. Por isso que muitas pessoas falam assim, depois que começam a entender, elas mesmas falam, olha, é como se fosse uma escama caindo nos meus olhos. Eu agora começo a entender tudo. Por quê? Porque as mensagens desse canal, ela tem o poder de te tirar de um mundo da matéria e trazer você ao mundo espiritual. Ou seja, o verdadeiro sentido de uma reunião, ou seja, de uma igreja. Vocês entenderam? Eu acredito que sim. Porque quem não entendeu, já saiu há muito tempo. Porque até devem ter chamado a gente de loucos. E eu vou ficar escutando esse André maluco nada, então já saíram. Mas vamos prosseguindo aqui, queridos. Vamos falar sobre essa frase do texto do versículo 21. E eu quero lhe trazer uma revelação, atenção, uma revelação linda da parte do Senhor para as nossas vidas. Por isso, preste bastante atenção. Vou colocar de novo. Efésios capítulo 1, versículo 21. Nós vamos entender agora o que é esse nome, né? De todo nome que se nomeia. Então, amados, aqui está dizendo, vamos recapitular aqui um pouco, aqui está dizendo que todos estão aos pés de Cristo, à base do mundo, tudo converge em Cristo. E agora diz ali, é de todo nome que se nomeia. O que quer dizer isso, abençoado? Você saberia me dizer o que é isso? Isso aqui tem a ver com o nome de Deus. Atenção. Vocês sabem que o povo de Israel, né, que logo nos primórdios, foi concedido a esse povo escolhido por Deus, para saber o nome de Deus. Eles sabiam o nome de Deus. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Vocês sabem disso, né? Eles sabiam o nome de Deus. Sendo que, devido aos vários exílios que aconteceu na história de Israel, esse povo
né, acabou perdendo a pronúncia do nome de Deus. A partir do momento que começou a se misturar as culturas, porque a cada exílio do povo de Israel se misturavam as culturas. E o povo foi começando a perder essa identificação do nome de Deus. Tanto que o hebraico arcaico mesmo sumiu da terra. Nem o povo hoje que vive em Israel sabe esse hebraico arcaico, os primeiros, a primeira língua do mundo. Eles não sabem, eles perderam isso. Então ali quando foi dado isso, sabia-se o nome de Deus. Inclusive tem um texto que diz, muito importante, lá em Êxodo 20, versículo 7, que diz que não devemos dizer o nome do Senhor em vão, não é verdade? Lá nos 10 mandamentos. Vocês já ouviram falar desse versículo? Está lá em Êxodo 20, versículo 7. Depois vocês procuram lá e vocês vão ver. Que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, nesses dias, o povo hebreu já não sabia mais a pronúncia do nome de Deus. Ou seja, ele foi se perdendo ao longo da história de Israel. Então, o nome de Deus era um nome que não se nomeava. Por quê? Porque naqueles dias, Deus ainda não tinha se apresentado ao mundo em uma forma. Atenção no que eu vou te dizer. Deus, naquele momento, ali em Êxodo, todo o Antigo Testamento, Deus ainda não tinha se apresentado ao mundo em uma forma. Deus era espírito. O que é um espírito? É algo informe. Não há forma para o espírito. Mas o texto diz que o verbo se fez carne. E qual era o verbo que se fez carne, queridos? Jesus. Sim ou não? Foi Jesus. Inclusive, Deus, se você for observar, a palavra Deus não é um nome. Deus é um adjetivo de um substantivo. E se formos analisar um adjetivo, igual fizemos há um tempo atrás com a palavra diabo, logo vamos perceber e poderemos dizer que Deus não existe. Porque Deus não é um nome. Sendo que o nosso Deus tem um nome. E o nome de Deus é um nome que não se nomeia. Sendo que isso era antes da cruz. Antes da consumação dos séculos. Porque para nós, Deus tem um nome e se chama Jesus. Porque até então, antes do verbo se fazer carne, Deus era informe. Deus era um adjetivo. E o verbo se fez gente. E essa pessoa que nasceu foi Jesus, a princípio de Nazaré. Só que no decorrer da vida, vocês sabem o que aconteceu. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscita e escolhe um corpo. Um corpo glorificado para habitar de Cristo Jesus. Deus escolhe um corpo e um nome e revela isso para nós. Amados, vocês sabiam que o mundo não sabe disto? Vocês sabiam que o sistema religioso não sabe disso? Porque eles acham que Deus é três. Mas a nós, ele quis revelar o seu nome. E o contexto de Efésios, capítulo 1, mostra o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo ou Cristo Jesus. Agora, muita gente vai me dizer assim, ou vai sair por aí dizendo assim, o André ficou louco, porque o nome de Jesus, na verdade, não era esse nome de Jesus. Claro, queridos, eu concordo com você. Eu concordo, não era. Mas eu acho que você não está entendendo o que eu quero dizer. Eu não falo de um nome, eu falo da essência. Vou explicar. Você já cheirou um perfume, um bom perfume? Já cheirou um bom perfume? E todo perfume, ele tem a sua composição, né? Ali, como ele é feito, notas de laranja, de canela, e um monte de coisas aí que um perfume leva, que é a sua composição química. Porém, quando nós nos apaixonamos por um perfume, né? Porque perfume é uma questão de paixão, sim ou não? Ninguém usa um perfume que não seja apaixonado por ele. Então ninguém se apaixona pela composição. Porém, muitos não sabem e nem querem saber da composição. Eles querem sentir a
fragrância. Eles querem sentir a essência. Porque é pela essência que nós nos apaixonamos. Não é verdade? Então, aqueles que estão hoje intertidos, né, estudando na letra o nome de Jesus, então eles dizem assim: André, não é Jesus, é Yahshua, né? Yahshua. Dizem, não é Jesus, é Yeshua. Não é Jesus, é Yahoo. Então, amados, esses querem saber a composição do perfume. E eles acabam o quê? Se embaralhando, se complicando todo. Porque buscam na letra e não na essência. Então, o nome de Deus se nomeou e é Jesus. E eu estou falando da essência e não do nome. Porque quando nós nos apaixonamos pela essência, pela fragrância. Você está entendendo, meu querido? Então, esse é um mistério revelado para nós. E isso caracteriza a verdadeira reunião da eclésia. Por quê? A reunião da eclésia, a reunião da igreja, a reunião daqueles que foram chamados do mundo material para o mundo espiritual, tem que haver revelação. Porque senão, vira um sistema religioso. Vocês estão entendendo? Você tem que se reunir como igreja, que é o corpo de Cristo, e se é o corpo de Deus, é a igreja, e estamos o quê? Sendo revelados. Vamos ler de novo os versículos 22 e agora juntamente com 23, que vai nos dar uma amplitude sobre isso que eu estou falando. Vamos ler. Está aqui, olha, vamos ler os 2 versículos. E diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, a base, tudo está em Cristo. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vocês estão vendo a verdadeira igreja sendo revelada para nós? Vocês conseguem ver? E se eu te fizer uma pergunta, isso tem fim? Amados, um versículo como esse não está preso a tempo, não está preso a eras, não está preso a pactos, não está preso. Isso aqui é graça eterna. Por isso que quando você vem aqui nesse canal, as mensagens viram à sua cabeça. Aqui você ouve o que nunca ouviu em nenhum lugar, porque não sou eu, André, não é a graça pura. É o próprio Senhor Jesus e o seu corpo está presente. E que Senhor é esse? O Senhor Jesus, o único nome que se nomeia. Glória a Deus. E dizem por aí, conforme eu falei, dizem por aí que Jesus, ao entregar o reino de Deus, ele desaparece, ou seja, deixou de existir. Esses estão perdidos. Amados, o camarada que prega uma coisa dessa, não escute. Não está em linha. Vamos ver o mistério de Cristo? De Deus Cristo? Vamos ver o mistério de Deus Cristo sendo revelado para nós? Vamos ver. Abra aí, queridos. Colossenses, carta do apóstolo Paulo. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Esse estudo, ele é bem profundo, tá bom, queridos? Não dá apenas em 30, 40 minutos para trazer a essência toda desse estudo que nós estamos fazendo. O contexto aqui dessa passagem de Colossenses capítulo 2, versículo 1, é onde Paulo faz rasgados elogios a uma comunidade que o Apocalipse de João, né, traz uma outra informação. O que diz o Apocalipse de João sobre essa comunidade de Laodiceia? Que ela seria vomitada da boca de Deus. Por quê? Porque não era quente e nem fria. Mas Paulo está rasgando elogios a ela. E diz: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Deixa eu abrir um parênteses aqui, rapidinho. O que você está ouvindo hoje é a igreja. E essa é eterna. Então, amados, aqui, voltando aqui a Colossenses, o grande apóstolo Paulo, o que trouxe o fundamento,
E hoje não temos outra entrada no mundo espiritual se não for pelo perito arquiteto, o apóstolo Paulo. Ele diz, rasgados elogios a Laodiceia. Veja o verso 2 de Colossenses capítulo 2, que diz: porque para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Então Paulo combatia, pelos que combatiam contra a Laodiceia. Alguma coisa estava acontecendo a essa comunidade. E Paulo estava combatendo aqueles que assolavam essa comunidade. E João depois diz que essa comunidade, Deus a vomitaria de sua boca. Então Paulo aqui está combatendo o bom combate. Ou seja, Paulo teve sérios problemas com os discípulos de Jesus de Nazaré, que já mostramos isso por várias e várias mensagens aqui deste canal. Paulo tinha problemas porque os discípulos de Jesus de Nazaré atravessaram o ministério de Paulo. Paulo ia lá, pregava, e os discípulos de Jesus de Nazaré e trazia uma outra mensagem. Paulo pregava em uma comunidade, um local, e ia os discípulos de Jesus de Nazaré e distorciam o que Paulo falava. Então Paulo aqui combatia para que os corações, entenda-se mentes, fossem consoladas. E como se consola uma mente? Você saberia me dizer? Como se consola uma mente? Você sabe como é que se consola uma mente? Uma mente é consolada quando ela tem a verdade. Sim ou não? A mente alimentada com a verdade, podemos dizer que ela entende a essência, ela entende o amor de Deus. E essa mente está enriquecida da plenitude da inteligência. Então podereis entender o que é uma reunião do corpo de Cristo. E não é essas reuniões que eu falo dentro das falsas igrejas, que parecem mais um show de lamentação, não é verdade? Já viu? Já viu? Já frequentou um culto de oração? Parece um show de lamentação. Por quê? Porque a mente dos religiosos, a mente dessas pessoas que estão submetidas a essa forma de doutrina, eles estão o quê? Em arrependimento. Arrependimento. E quem está em arrependimento não pode fazer parte da congregação do corpo de Cristo. Porque quem se arrepende não tem a verdade, não conhece a verdade, está separado de Deus. Agora, a mente consolada com a verdade não vem à igreja para se arrepender, não vem à igreja para pedir, não vem à igreja para ter uma comunhão carnal com seu irmão. Não que conhecer o irmão não é legal, é bom. Imagina se nós pudéssemos nos reunir agora em algum lugar, se conhecer, se abraçar. Isso é excelente, isso é bom. Mas o encontro do corpo de Cristo não pode estar baseado nisto. Tem que estar baseado em quê? Na revelação de mistérios. Aí está baseada a verdadeira igreja. Por isso que você escreve no comentário, é verdade. Porque a sua mente está convertida à verdade. Então, dentro do corpo de Cristo, como nós estamos agora, você não pode se lamentar. Dentro do corpo de Cristo, você não veio se arrepender. Dentro do corpo de Cristo, você não veio pedir. Dentro do corpo de Cristo, você veio ser revelado. E por que vocês precisam ser revelados? Para que vocês possam estar unidos e enriquecidos da plena inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Deus Pai e de Cristo. Não é isso que nós lemos? Vamos repetir o texto? Isso é muito profundo, queridos. Isso é profundidade do Espírito. Glória a Deus. Está aí, texto que nós acabamos de ler, Colossenses 2:2. Para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Aí tinha um mistério escondido nessa passagem. E que hoje está sendo revelado para nós. Que é do nome que se nomeia e está acima de todos os nomes. Se
Se vocês observarem no final desse verso, tem uma vírgula, não é verdade? Ali, ó, mistério de Deus e Pai e de Cristo. O que isso quer dizer? Que o texto não acabou ainda. Então vamos ao complemento desse texto, no versículo 3, para que a gente possa entender que mistério é esse que está sendo revelado para nós. E diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, o verso 3 está dizendo que o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo é onde estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência, não é verdade? Não é isso? E não é isso que nós temos experimentado em graça? Nós não estamos experimentando isso? Tesouros da sabedoria e da ciência? Sim ou não? Estamos. Ou seja, uma verdadeira reunião da eclésia tem que ter revelação. Por isso que as mensagens deste canal te revira do avesso. Por isso que quando você vem a esse canal, as revelações contrariam a tua carne, contraria a tua inteligência humana. Porque aqui não se usa a inteligência humana, aqui se usa a mente de Cristo ativada. E essa é a inteligência espiritual. Agora preste muita atenção no verso 22, na parte que diz o conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo. Se você analisar, vou colocar de novo o versículo anterior. Se você analisar Colossenses 2:2, diz ali, ó, o mistério de Deus e Pai e de Cristo. Não é isso? Então, agora vem a revelação. Segura aí, abençoado. Não são dois. É um somente. Não são dois. O texto parece que há dois aí, não é verdade? Deus e Pai e Cristo. Então, na continuação, no verso 3, vem a revelação. Eu vou colocar de novo para você. Tá ali, ó. Em quem estão escondidos todos os tesouros. Notem que o texto anterior diz haver Deus e Pai e Cristo. Porém, no verso seguinte, Paulo parece que errou o plural. Parece que Paulo escreveu em quem. Mas ali fala de dois. Então, o certo seria o quê? Nos quais. Se fosse duas pessoas, esse texto do versículo 3 não estaria em quem. Porque em quem é singular. Teria que estar escrito o quê? Nos quais estão escondidos. Mas ali não diz nos quais, diz em quem. Porque não são dois. É um só. O texto não está errado. O texto está certo. E é em quem? E se é em quem, Deus e Cristo é um só. Sim ou não? Sim, claro que é. E se Deus é um adjetivo e Jesus é uma pessoa, logo entendemos que o nosso Deus é Jesus. Sim ou não? Claro que é. Então, o nosso Deus tem um nome. E esse nome se nomeia, que é Jesus. E esse ressuscitado. E esse que é o vencedor dos mais que vencedores. E dentro desse corpo, nosso Deus, que agora tem um nome, e é Cristo, é aí onde estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. Vocês estão entendendo, abençoado? Vocês conseguem perceber a dimensão disso? Você tem noção do que isso vai causar à tua vida daqui para frente? A sua vida vai mudar. Porque o teu Deus se chama Jesus Cristo, ressuscitado. Então, de posse, tomou posse? Então, de posse desse entendimento, podemos dar uma amplitude ao que significa de fato uma igreja. Então, quando estávamos no sistema religioso, nunca mais vamos dizer que perdemos 10, 15, 20 anos na igreja tal, na igreja X, na igreja Y. Não, porque aquilo ali nunca foi igreja. Muito pelo contrário. Eles estão o quê? Há anos-luz dos tesouros da sabedoria e da ciência que foi entregue para você.
Amados, então para terminar essa reunião, para terminar o assunto nessa congregação dos justos feitos perfeitos, da verdadeira igreja, da eclésia, de posse desse novo entendimento sobre o nome que antes dessa revelação não se nomeava e agora se nomeia, que é Cristo Jesus, vamos voltar a Efésio e agora vamos ler a partir do verso 3. E em cima dessa revelação, veja como esses textos vai ficar para você, meu querido. Você vai sentir na pele agora o efeito de uma revelação. Efésios capítulo 1, versículo 3. De posse de todo esse entendimento que nós construímos. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 3. Que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que não são dois, é um só, o qual, que seria o quê? Nos quais. Então, é o qual. Ao qual quem? Ao Senhor, ao nosso Deus Jesus. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Teria que ser Deus em Cristo. Mas ali diz um só, porque é um só. Não são dois. Os lugares celestiais estão em Cristo. E não em Deus Pai e Cristo. Vamos agora ler versículo 4 e versículo 8. Do versículo 4 ao versículo 8, vamos ler. E diz: como também nele nos elegeu, ou nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Você é agradável. Você é agradável em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ele fez abundar conosco, para conosco, em toda sabedoria e prudência. Amados, essa parte, quando fala da redenção pelo seu sangue, entenda-se que Paulo estava se dirigindo àqueles dias, para aqueles dias, sendo que Paulo usou termos atemporais, tempos eternos, né? Usou termos eternos, juntamente com a atenção que ele deveria dar àqueles dias. Por isso que ele fala a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, porque nós já nascemos sem isso. Entendeu? Se liga aí, abençoado. Isso é igreja. É isso que tem que estar baseada a igreja. E isso só entende o quê? Quem foi chamado de um mundo para outro, a saber, o mundo de Cristo Jesus. É esse mundo que vivemos hoje. Versículo 9 e 10, vamos continuando. Estamos quase terminando. E diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. E esses são os motivos da nossa reunião como igreja. E isso está no eterno. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também... Peraí, agora eu vou botar aqui o verso 11, avancei aqui demais. Verso 11 para que você acompanhe aí comigo. E diz: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, o texto diz nele, ou seja, um somente. E nós somos feitos a herança dele, havendo o quê? Sido predestinado para esse propósito, mostrar o conselho de Deus, mostrar a sua vontade. E qual é a vontade? Que é que você chegue a esse conhecimento. Esse é o papel das nossas reuniões como igreja. Essa é a verdadeira igreja. Efésios agora, capítulo 1, versículo 12 e 13. Vamos prosseguindo, tem mais aí. E diz: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, só uma ressalva aí, ou duas nesse texto, né? A primeira diz que nós que esperávamos em Cristo. Paulo novamente fala de tempo, daquele tempo, e depois Paulo novamente joga para o futuro, joga para o eterno, não para o futuro, mas para o eterno, tá? Depois ali ele fala também que foste selados com o Espírito Santo da promessa. Amados, hoje nós estamos, de fato, na imagem real das coisas. Nós não estamos mais nas promessas, tá bom? Nós estamos por isso que Paulo mesclava o eterno com coisas temporais. Por isso que muita gente às vezes se embanana nesses versículos aí. Hoje nós estamos de fato na imagem real das coisas. Então aqui Paulo fala para o seu tempo. E o Espírito Santo, eu tenho dito isso, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a revelação de Deus e Pai e de Cristo, que não são três, é um só. E o Espírito Santo é essa revelação que você está recebendo agora. Versículo 14 vai nos dar a dimensão disso que eu estou falando. E é o último versículo que eu uso aqui nessa mensagem. E diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Amados, veja que glória é esse verso. Então, o Espírito Santo, que é essa revelação, é o penhor da nossa herança. É algo que nos garante a herança. E o Espírito Santo é o escrito revelado na Bíblia. Novamente vou falar. O Espírito Santo, para nós, nos dias de hoje, é o escrito revelado na Bíblia. Vocês estão entendendo? Então, a nossa segurança, o nosso penhor, não está baseado em achismo de André Pimentel. Está escrito. Por isso temos a redenção da possessão adquirida. E o que isso quer dizer, André? É que já estamos glorificados, que já estamos no reino de Deus, que já somos um com Ele. Tudo isso que o encontro em graça eterna promove ao corpo de Cristo, que é a igreja. Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão conseguindo captar o tamanho, o grau, a desenvoltura dessa mensagem? Vocês pararam para analisar cada parte que foi citada? Por isso que essa mensagem você precisa ver mais de uma vez. Amados, isso aqui é um tesouro. Então eu quero parar por aqui. Eu quero te deixar aí para você fazer um exercício lindo, né? Agora que você está de posse desse entendimento, se está claro para você, esse mistério foi revelado a você, o mistério de Deus e de Cristo, do corpo de Cristo, das reuniões da sua eclésia. Eu quero deixar que vocês analisem os versos seguintes, a partir do verso 15 aí de Efésios capítulo 1. Então, do verso 15 até o 23, vocês vão ler depois, tá? E vocês vão ver, vocês vão ser ministrados por esse Espírito que está escrito, que é o Espírito Santo, e ele lhes falará ao coração. Eu gostaria muito que você fizesse essa leitura, para que você possa entender que não estou falando por mim. Tenham essa experiência com Deus. Eu convoco você a ter essa experiência. Veja que revelação tremenda. Deus está dando a cada um nessa mensagem. Vai falar profundamente ao seu coração quando você lê a partir do verso 15. Anota aí, Efésios capítulo 1, do verso 15 ao final, ao 23. Tá bom? Então, amados, eu acho que até esse momento já tá bom demais, tá de bom tamanho, né? Então vimos nessa mensagem o que é o verdadeiro sentido de eclésia. No caso do texto que eu comecei a ler em Efésios capítulo 1, versículo 21, onde Paulo cita a igreja. Paulo escreveu a essência da igreja. Então Paulo aqui neste verso não falou de como uma comunidade de irmãos. Ele fala do corpo de Cristo. E nós vimos como se faz uma reunião em graça eterna. A reunião da verdadeira igreja. Porque a verdadeira igreja é aquela que tem o poder de nos tirar do mundo da matéria e nos levar
ao mundo do espírito. É por isso que uma reunião em graça, uma reunião de eclésia, não se pede, porque já temos todas as coisas. Ok, amados? Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter sido claro na minha abordagem. Se você não entendeu, veja de novo, veja de novo, veja de novo e veja novamente, que Deus irá falar a cada um de uma maneira. Graça e paz e até a próxima mensagem.